quero te agradecer mais uma vez pela tua participação. Obrigado por abrir o seu coração, falar de um assunto que é dolorido para muitas pessoas, que mexe com a emoção, mexe com a família, enfim. Mas obrigado pela tua participação. Eu creio que essa conversa vai ser muito edificante, vai trazer consolo e inspiração para muitas pessoas. Então, mais uma vez, obrigado pela tua participação e abra o seu coração, que você é um homem de Deus, eu sei que você tem muito a colaborar. Graças a Deus, com o tempo eu comecei a ter a sabedoria de buscar, porque chegou um tempo que eu já não queria mais viver aquilo ali, aquela dor. E aonde que foi que eu comecei a conhecer um pouquinho da palavra. Que Deus começou a chegar na minha vida foi através de pessoas que eu falo amigos, que me apresentaram. Porque eu sempre eu tinha um refúgio do álcool, e pessoas me vendo aquele sofrimento e falaram, não, João, vamos por aqui. E é interessante que eu conto pros guri, doutor, eu tava bêbado, nesse dia eu tava bêbado, daí o André tocando violão. Um abismo chama outro, né? Não, daí o André tocando violão, foi pra ele, falei, André, cara, e o André fazia parte da renovação. Eu falei, cara, eu quero sentir o que você tá sentindo, mano. Se sentir isso. Aí ele falou, não, João, vamos lá com um grupo, cara, assim, sabe? E aonde que foi que eu descobri? Aí comecei a tomar gosto do sistema. Aí Deus começou a entrar na minha vida. Ele falou, não, já Deus, o que você tá passando lá acabou. Agora eu vou te mostrar um caminho diferente. Aí foi que daí esse processo do perdão foi através de Cristo que meu pai me perdoou. Porque eu comecei a entender que ele, naquele dia mesmo, ele me perdoou. Meu pai era muito top demais. Só que eu não tinha sabedoria. Porque um pai jamais vai deixar de liberar um perdão pro filho. Até porque Cristo já fala, né? Deus, ele cuida do filho ali até onde... E meu pai também era a mesma coisa. Ele não ia... E aí eu entendi isso dele. Daí, através do acampamento, eu comecei a... Porque quando Cristo entra na sua vida, seu coração começa... Opa, vai entendendo. Aí foi indo que no acampamento eu tive um momento lá que eu entendi que meu pai tinha me perdoado. Aí tirou aquele peso. Opa, saiu um saco de cima das costas. Aí eu consegui entender. Aí eu comecei a... Falei, bom, agora... Porque Deus, ele trabalhou. Falou, te mostrou ali, né? A dor deu uma folada no meu coração. Falou, agora eu vou te mostrar um caminho que você vai seguir. Aí eu comecei a tomar gosto. Eu sou um cara assim, doutor, que até Flávia fala, às vezes eu sou muito... Quando eu entro, eu me jogo. Eu costumo fazer isso. Eu não faço pela metade, não. Se eu vou, eu já vou pra me jogar mesmo. Intenso. Eu sou intenso. Os guri falavam, pra mim, eu lembro que tem uma história do laço, porque eu não sabia nem andar a cavalo, dali 2 meses eu já tava laçando. Porque quando eu vou com força mesmo. Eu não tenho... Eu vou intenso, como o senhor disse. E daí no acampamento, eu tive esse momento lá, que daí eu entendi que meu pai tinha me perdoado, aí eu tirei aquele peso. Opa! Aí comecei a caminhar. Aí, só que mesmo assim, tinha o vício do álcool. Eu estava num processo que eu precisava ser curado daquilo ali. Porque, que nem eu falo pra gurizada, às vezes o pessoal costuma dizer, o álcool faz isso. Eu falo, não, o álcool, ele é um dos vícios pior que eu falo hoje. Porque ele é lícito, né? Tá ali a todo momento. O senhor passa, ele tá ali. E muitas famílias são destruídas através do álcool. E muitas pessoas não entendem isso daí, né? E eu comecei, daí graças a Deus, aí eu entro outro detalhe, que os amigos, os verdadeiros amigos, Deus vai deixar certinho ali. Onde apresentou o André, que era um cara que bebia junto comigo na época, aí ele conheceu, foi para a renovação, aí eu vi a mudança nele, eu pedi para ele, me apresentou a renovação na época, aí nisso já tinha um Kleber que eu comentei com o senhor, que o Kleber já vinha naquele processo, o Kleber já era um guri cristão, desde jogava bola junto, aí ele falou, não, João, vem comigo, me segurou na mão, ele e o Sandro falou, não, agora você vai caminhar aqui. Aí a gente começou aquela caminhada. Aí essa perda primeira que eu tive, que foi do meu pai, eu comecei a ser curado nesse detalhe. Aí eu entendi, eu falei, opa, então é aqui que eu tenho que seguir. E fui tomando gosto. Aí, sempre ali, nessa caminhada, sempre na caminhada, eu acho que eu falo assim, Deus, ele não deixa a gente de lado mesmo. Só que a gente precisa tomar essa decisão para caminhar ali, né? Porque ele não vai te forçar nada. João, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que tem um João antes, que lidava diferente com
com as questões da vida, e um João depois de Cristo, né? Isso. E vamos falar um pouco então da Edmárcia, sua irmã. Sim. Que você enfrentou o luto dela também. Você estava me falando em off que você estava no acampamento quando recebeu a notícia do que havia acontecido com ela. E você diria que você lidou de uma forma melhor com o luto dela em relação ao seu pai, ou foi o mesmo impacto e você lidou da mesma forma? Não, doutor, foi totalmente diferente. Eu já tinha sabedoria, né? Eu sabia que aconteceu aquela tragédia, porque foi uma tragédia. Eu e ela era muito apegado, porque ela era caçula. Ela sempre tinha uma intimidade muito, tanto é que na época do quartel ela foi um tempo ficar comigo no quartel, minha irmã. A gente era muito apegado, desde moleque ia pra escola junto, porque era os mais novos, né? Ia pra escola junto, voltava junto, e a gente tinha uma afinidade muito grande. E quando aconteceu aí que eu falo, porque Deus cuida muito de mim nesse detalhe também, porque eu acho que se eu tivesse naquela situação, aí eu terminaria mesmo eu estando um pouquinho no processo antes, eu acho que eu não aguentaria, não. Aí eu tinha me perdido mesmo, mas tinha saído da casinha de uma vez mesmo. Aí quando aconteceu, eu já tinha um pouquinho de sabedoria, já estava na caminhada, eu estava no acampamento, né? Estava servindo já tinha participado da renovação na época. Aí quando aconteceu, chegou a notícia, aí eu cheguei ali, o povo tudo transtornado, uma situação dessa não tem, é fora da regra. Só quem passou mesmo aquilo ali sabe o quanto é sofrido, quanto o coração da gente rasga. Ele rasga mesmo assim que você... Meu Deus, só que ao mesmo tempo Deus falava comigo. Agora é com você. Abraça essa bronca aí, porque se você estava aqui perto de mim sempre, não foi à toa que eu te coloquei aqui. Porque esse pessoal que ficou aí vai precisar de você. Aí opa, então se é assim, então. Porque nesse momento, o que você tem que fazer? Ficou o João ali, eu tinha que ter força. E querendo ou não, eu tinha um pouco de sabedoria. Já era, tinha uma intimidade mais com Cristo, né? Aí Deus me forjou nesse detalhe para isso. Porque eu consegui administrar o caso ali, mesmo que eu forte ali, que o coração tava rasgando mesmo. Só que eu tinha que estar forte porque tava minha irmã sofrendo, as duas irmãs e minha mãe, que já tinha perdido meu pai também. Aí eu falei, poxa, mas se eu despencar aqui, aí vai cair todo mundo. Deve precisar mexer com velório, que é uma coisa das piores que tem para você correr atrás disso, faz isso, faz aquilo. Quem que tinha que fazer isso? Você já tá sem chão, né? Lidando com aquela situação. Com a situação. Aí foi mexer e daí tinha minha sobrinha também, que era tudo novinha na época. E aí eu peguei e falei, bom, então agora chegou a minha hora de firmar o pé aqui. E passou todo aquele processo, a gente fez tudo o velório ali, passou naquela situação, a tristeza, não tem explicação aquilo ali. E aí, quando foi que a gente fez o velório certinho, aí eu senti que eu precisava recarregar minhas forças. Falei, bom, agora aqui até aqui eu aguentei. Aí, na época eu liguei pra tia Fátima, eu preciso recarregar minhas forças. Eu preciso recarregar minhas forças. E nessa época eu tava tendo acampamento. E aí eu fui. Ela falou, não, vem aqui na igreja aqui. Tava tendo... Acho que a capela era lá no paroquial na época, eu acho. Aí eu fui pra lá, tia Fátima é uma mulher hoje que... Essa gurizada que tá tudo hoje aí, ela é uma guria que... Ela foi a mulher que encaminhou todo mundo. Cuidou de todo mundo, cuidava de todo mundo, tia Fátima. Eu falo tia Fátima assim porque ela é a mãezona é a tia de todo mundo da renovação ali. E aí, não, vem aqui. Cheguei lá, ela ficou, orou bastante por mim, orou bastante. Aí eu descansei, dei uma relaxada, um momento bom ali, né? Aí eu falei, bom, então agora eu preciso voltar. Porque em casa tava minha mãe ali, destruída, minhas irmãs e as minhas sobrinhas. Mesmo ela não tinha um pouquinho, mas só perdeu a mãe, né? Viu o processo ali de acontecer tudo aquilo ali na frente delas. Aqueles traumas que elas têm hoje vão carregar para da vida. Sim, tem. Aquela cena ali. São cenas que não dá para simplesmente deletar da cabeça. Apertar ali e deletar, não tem. Aquilo ali vai ficar pro resto da vida. E nesse detalhe eu falo pro senhor, porque Deus me preparou muito bem nessa situação. Porque quando aconteceu isso aí, sim, eu tive entendimento
de que muitas das vezes eu me refugiei no álcool. Na época que eu perdi meu pai, eu fui pro álcool. Aí dessa situação, quando eu perdi minha irmã, que eu já estava na presença, que eu já tinha um pouquinho de conhecimento, em vez de eu fazer a mesma situação de refugiar no álcool, que eu fiz? Busquei na presença, ficar mais perto de Cristo. Porque daí sim eu tinha sabedoria, porque quando você busca perto de Cristo, você consegue se restaurar, você consegue ter força. Porque muitas das vezes as pessoas ficam sofrendo porque ficam ali se martirizando, carregando aquele peso ali. E eu escutei uma frase com o Renan de Mello agora, que ele teve ali. Eu conversando com ele, ele falou isso daí, eu gravei. Eu falei, Renan, que chave top isso daí, mano. Ele falou, o ser humano acostuma com a dor. Infelizmente, João, o ser humano acostuma com a dor. Mas costuma até quando você quer. Porque se o senhor está sofrendo muito, a pessoa, a hora que ela está sofrendo muito, o que ela pode buscar? Pode buscar em Cristo. Porque Cristo vai te amenizar aquela dor. E aquilo ali foi uma chave que eu falei, rapaz, que top. E daí é interessante nessa situação. Porque a pessoa sofre, muitas das vezes está ali para buscar na presença. Porque não que você vai passar tudo, mas você vai conseguir entender e vai assimilar, diminuir aquele sofrimento. Aquele cargo, doutor, eu falo para o senhor, eu falo por mim, assim, eu poderia estar até hoje aí me vitimizando, porque eu pedi minha irmã, não. Mas quando eu busquei na presença dele, ele fortaleceu. Fortaleceu, aí eu consegui. É sofrido, mas eu consigo passar pelo esse vale que foi uma situação. Foi um momento difícil. Triste, doutor. Porque o senhor tem uma irmã ali tirado à base de facadas, não é para qualquer um. Você tem que ter estrutura, porque aquela dor ela te consome. Se você não tem sabedoria de buscar na presença, você vai se... Em algum momento a sua fé foi abalada? Não, doutor. Você questionou Deus pelo ocorrido? Nem um momento. Eu não questionei Deus porque Ele me preparou para aquela situação. Eu tive entendimento que Ele me preparou, Ele já vinha me moldando, porque Ele já sabia que eu ia passar por aquilo ali. Deus sabe de tudo que Ele vai passar, do início até o fim da vida da gente, Ele sabe de tudo. Aí eu já entendi que Ele me preparou naquela situação ali para quando chegasse aquele momento eu estava firme. Eu tinha não que eu não ia se abalar, eu me abalei, fiquei ruim, passei, chorei bastante depois do acontecido, mas no meu canto ali. Porque eu entendi que naquele momento eu tinha que ser forte. E para mim ser forte eu busquei na presença. Que daí eu me estruturei, aí eu fui forte ali. Só que eu tive meu momento também que eu chegou em casa ali que eu desmontei. Chorei que nem por uma situação daquela ali, meu Deus do céu, eu não esperava nunca, ainda mais uma irmã daquela ali, que ela é muito querida. Muito querida mesmo, não tem um que falava mal dela. Assim, falar, de Márcia, você chegou com o cara feio. Mentira. Ela era aquela que ela chegava assim, ela vai olhar pro senhor, ela vai olhar no olho do senhor, ela vai arrumar um jeito de tirar uma risada do senhor através do senhor tá olhando para qualquer coisa, uma mão, uma camisa. Ela era muito sarrista. Muito sarrista, tem uma gargalhada que contagiava. É muito bom. E daí nesse detalhe eu nunca questionei Deus, porque Ele me preparou já ali para aquela situação. Eu consegui entender aquele momento através... Porque se eu não tivesse me preparado na caminhada ali, mesmo não tendo muita sabedoria, mas Ele me estruturou minha fé ali, falou, bom, que vai acontecer assim, assado, quando chegar você vai estar pronto. Teve um episódio que aconteceu, acho que na década de 80, um assassino em série. Enquanto você estava falando aqui, eu estava lembrando desse episódio. Ele matou várias mulheres, isso lá nos Estados Unidos. Eu não me recordo dos detalhes, eu sei que ele sim matou muitas mulheres. E no julgamento dele, lá nos Estados Unidos, lá na América, o pessoal, os familiares podem ir lá e confrontar o assassino. E eu me recordo de um senhor que ele chega diante do assassino da filha dele e ele fala assim: você está me obrigando a cumprir um mandamento do Senhor Jesus, que é o de liberar o perdão. É uma das coisas mais difíceis de se fazer e o Senhor está me obrigando a fazer isso. E ele libera o perdão para o assassino da filha dele. Foi difícil para você lidar com esse sentimento do perdão em relação ao assassino da sua irmã? Você conseguiu resolver isso? Você ainda precisa resolver isso? Eu falo assim, doutor, eu estou no processo. Eu entendi assim hoje, eu falo muito, eu comento até hoje assim que quanto mais longe melhor, entendeu? Vou falar que eu vou chegar, vou abraçar, mas também entendi muito hoje, através da palavra,
que você pode perdoar, mas você não precisa viver com a pessoa. Sim. Entendeu? Aí eu sei que o que ele fez, Deus vai tratar com ele. Deus vai tratar com ele. E só que assim, eu vou falar pro senhor, mas se eu falar pro senhor que pode chegar o cara aqui que você não vai fazer nada, eu vou estar mentindo pro senhor. Mas eu também entendi isso daí, tipo, eu posso devagarzinho ir trabalhando isso daí e eu não preciso viver com ele. Mais longe para mim melhor. Sim, que não é fácil. Eu imagino. Pela situação não é fácil, porque é fora isso daí aí chega a ser surreal uma situação que aconteceu com ele. Só que nem eu falo pros guri, eu prefiro longe. Prefiro longe porque se eu falar pro senhor, não, você perdoou, mentira, mas eu tô no processo. Eu tô no processo e já teve gente, João, porque você não vai lá? Mano, não vou, cara. Poderia muito bem usar pela carne e ir atrás do cara e fazer besteira, né? Só que daí eu tenho família, eu tenho minha mãe, tenho meus filhos, tenho minha esposa hoje. E eu aprendi muito isso daí também, doutor. O que ele vai fazer é Deus e ele ali. Só que ele longe de mim tá ótimo. Perfeito. Meu irmão, quais as lembranças que você tem da tua irmã, cara? Lembranças boas de infância ou algo que você guarda no seu coração? Marquinhos foi pro senhor, ela é uma guria muito feliz. Onde ela chegava era cativante. Ela não deixava o ambiente triste. De Márcia era muito feliz, muito feliz. O que eu sempre tenho na minha memória, doutor, é o sorriso dela. Gargalhada dela. Não chegava nem a ser um sorriso, era uma gargalhada que o senhor escutava de longe. E outra coisa que ela era muito dessa de brincar. Se eu tivesse num lugar assim, se ela não chegasse, arrumasse um jeito de tirar um sarro, brincar, puxar um assunto, ela não estava ali. Não estava ali, não. Era uma menina muito feliz. Eu fico triste pela situação que aconteceu, né? Porque eu acho que ela não merecia aquilo ali. Ela não merecia. Mas, infelizmente, a gente não sabe os planos de Deus. Deus sabe de todos os detalhes. A gente não sabe por quê, qual que era o propósito. Mas ela deixa assim a Márcia, que fica na minha memória, doutora, é isso daí, sorriso dela. Pode perguntar para qualquer um, você não vai falar como que era a de Márcia sorrindo. Era uma gargalhada. Ela dava um sorriso assim que era cativante. Era muito, muito top o sorriso dela. A Márcia cativava qualquer um que chegava perto dela. Não tinha tempo ruim com ela. Existe algo que você faz hoje em homenagem a ela ou por causa dela? Assim, eu acho que eu faço não, mas uma coisa que eu consegui, doutor. Porque a Márcia nunca foi... A gente, não culpando minha mãe e meu pai, mas a gente nunca teve aquele incentivo de buscar presença, alguém para mostrar, vai por aqui, porque aqui vai melhorar, né? Na verdade, a gente tem que... Se eu tô aqui hoje também, mas já depois do processo, meu tio Emílio e tia Laide, que eu sempre me inspirei neles. Eles... Sim. Para mim, hoje, eu tenho eles como casal referência. Como servir o reino. Como ser um pai e uma mãe de família. Se eu faço muitas coisas hoje, é devido a eles. Eles me mostraram. Tanto é que quando eu sofria, tipo, às vezes me davam uma extensão, eu buscava neles. Tio Emílio e tia Laide. Sempre, João, aqui. Me ajudaram muito. Só que, infelizmente, quando você é cristão, você é condenado. Querendo ou não, você não está no meio do sistema. E daí, eles ali, como diz hoje, eu sei. A gente brincava. Eles, na época assim, da família, eles, para quem não tem sabedoria, são ovelha negra, né? Porque eles muito certo na palavra. É uma coisa que eu consegui, doutor, que eu fico muito feliz assim. E eu creio que ela também está muito feliz. Conseguir
trazer a vitória, a Via e a Mari hoje para a presença. Consegui trazer elas para conhecer o verdadeiro amor, para chegar mais perto de Cristo. Hoje elas congregam com nós lá, congregam na igreja junto. E eu sou muito feliz por isso. Eu creio que onde ela está cuidando da gente ali, olhando, eu creio que ela está muito feliz, porque você ter um filho na presença não tem preço. João, o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre superar uma dor tão grande? Doutor, eu falo assim, ó, o que acontece? Muitas das vezes as pessoas elas se refugiam com elas mesmas. Acontecem muitas tragédias, muitas perdas que elas procuram se refugiar, se fechar naquele mundo delas, né? Fecha ali naquele mundo e acha que tá bom. Cara, e daí entra, que eu ia deixar isso daí, mas eu já tinha comentado com o senhor. Entra essa frase que eu gravei ali, que o Renan me falou. Ele falou, João, as pessoas se acostumam com a dor. O ser humano está acostumado com a dor, mas não precisa se acostumar com a dor. Tem como você amenizar essa dor. Tem como você... muitas das vezes você não vai passar 100%, mas você vai diminuir essa dor. E como você diminui a dor? A presença. Buscando mais ficar perto de Cristo. Trazendo mais Cristo para perto de você. Porque não você, que não fala assim, Deus está ali todo momento. Mas Ele quer que vai lá você e fala, estou aqui para te servir. Me ajuda que eu estou aqui, eu preciso do Senhor. Para alguém que está vivenciando o luto ou nesse momento, você daria esse conselho de buscar a presença? Buscar mais a presença, porque não tem para coisa melhor que... Eu falo porque eu vivi isso, doutor. O dia que eu estava moído, no último dia ali que eu enterrei minha irmã, eu estava moído. Aí o que eu fiz? Liguei para tia Fátima, preciso de um... Aí eu fui na presença, busquei. Fiquei deitado ali, o pessoal orou por mim. Aquilo me restaurou. As pessoas muitas vezes se refugiam no cantinho delas e vão acostumando com aquela dor. Mas muitas vezes só buscando a presença que aquela dor, ela não vai diminuir 100%, mas ela melhora. Se pudesse resumir em uma frase a maior lição que aprendeu nesse processo, qual seria? Acho que a maior lição é isso, doutor. Nada na vida da gente acontece por acaso. Porque tudo tem um propósito. E se considera uma pessoa mais forte depois de ter enfrentado esse processo? Com certeza, bem mais forte. Eu costumo falar assim, às vezes os caras falam, João, o cara precisa te falar, mano, pode mandar aí porque o que eu passei na minha vida já. Eu acho que não tem uma dor terrível do que o senhor recebeu a notícia que o senhor perdeu um ente querido. Não por morte natural, assim, mas sim por uma tragédia, um feminicídio. João, o que você poderia deixar de mensagem final para alguém que está nos ouvindo, que vai nos assistir, que está vivenciando algo semelhante ao que você vivenciou? O que você poderia dar conselho para essa pessoa que às vezes está desesperada, que está às vezes a ponto de cometer alguma loucura? O que você poderia dizer com a experiência que você tem hoje, com a vivência que você tem hoje, enfrentando esses dois processos? O que você poderia dar de conselho final? Eu acho que se pessoas estão passando por uma situação dessa, doutor, que nem eu falei para o senhor, muitas das vezes não se fechar no mundo delas, buscar pessoas mais próximas, os verdadeiros amigos, não sair jogando palavras ao vento para qualquer um, mas buscar pessoas que têm conhecimento, buscar pessoas que têm um pouquinho de sabedoria para conseguir encaminhar e dar um direcionamento para essa pessoa que está passando por isso. Essa é a minha história e essas são as marcas que eu carrego.